Bom dia, queridas crianças. Vamos de correção, tá certo, meus amores? Vamos lá. Hoje, né, quarta-feira, vamos pegando o nosso livrinho de português para começarmos a correção na página 168 e 169, que é a respeito de uma história em quadrinhos, tá certo? Depois 171 e 172, nossos conteúdinhos abordados sobre o artigo, né? E 174 e 175. Então vamos lá, pegando o nosso livro, nosso lápis e vamos lá de correção. Na primeira nós temos aí indique sobre a história em quadrinhos, tá certo? Nós temos aí indique as palavras do vocabulário da história que podem substituir as expressões destacadas, né? Aí nós temos aí, tratar mal as pessoas é uma ação vergonhosa. Então, aí é uma sugestão, né, de resposta. Nós temos o quê? Você pode tá o quê? Pegando infâmia, né? Vai substituir aí a ação vergonhosa, tá certo? Depois, porque de acordo com o vocabulário, nós temos, né? Lá no vocabulário infâmia, ação vergonhosa, só temos um significado. Depois, na B, Luciano sempre chegava atrasado na escola, mas a professora disse, chega, e que ele não era diferente dos outros. Então, esse chega aí, de acordo com o nosso vocabulário, é o que? Basta, tá certo? Que não era mais para ele chegar atrasado. Mesma coisa. Depois o C. Vendo o palácio que o curandeiro ajudou a construir, fica claro que todos podem verificar seus ajudantes são admiráveis, né? Então, a primeira, o que todos podem ver é curandeiro. Curandeiro é o quê? A pessoa que é curandeira, ela é o quê? É druida, né? Nós temos aí o significado. Depois, uma pessoa, o que todos podem verificar é o quê? Evidências. E admiráveis é o quê? Então, tudo corretinho aí, vocês conferiram, né? É o que? Prodigiosos, não é verdade? Aí depois nós temos a segunda. Releia a frase retirada da história em quadrinhos que você leu, né? Aí nós temos aí, ofereço-te, né? Esse quadrinho aí, como você tá vendo, laranja. Depois abaixo nós temos, marque a alternativa que representa o presente dado pela rainha ao druida. Qual foi o presente? Aí você assinalou com X aí, né? Foi isso? O terceiro, como você pode estar observando aí a imagem. Agora, a letrinha A da segunda temos. Agora escreva uma frase com a palavra druida. Aí é uma resposta pessoal, tá certo? Então, de acordo com o vocabulário, é o quê? É mago, é bruxo, é curandeiro. Então, você vai criar uma frase colocando essa palavra, mas que vai ter o significado de quê? De mago, de bruxo ou de curandeiro, tá certo? Então, uma resposta pessoal. Na próxima, nós acabamos de fazer o estudo do vocabulário, né? Agora nós temos trabalhando o texto. Na primeira, qual foi a aposta feita entre a rainha Cleópatra e o imperador Júlio César? Qual foi? De acordo com a história em quadrinho livro, que está aí no livro de vocês. A rainha iria presentear o imperador com um palácio em 3 meses, tá certo? Segunda, pelo texto que você leu, em que país se passa a história em quadrinhos? Você tem aí o primeiro, segundo, terceiro quadrinho. Você marcou com certeza no terceiro quadrinho, tá certo? Terceira, quem ganhou a aposta? A rainha, certo? E a quarta, você gosta de ler história em quadrinhos? Por quê? É uma resposta o quê? Pessoal. Sim, diga por quê. E se não, também diga o porquê de você não gostar. Então, agora nós vamos para a página seguinte, né, da nossa correção, 171 e 172, que é sobre os artigos definidos e indefinidos. A primeira, preencha o quadro com uma, uns, uma, o, a, os, as. No primeiro, nós temos aí os artigos definidos no masculino, vai dizer se ele está no singular ou no plural, né? E no feminino, singular ou plural. Nós temos o é um artigo definido no singular, no masculino, né? Aí o os também está um artigo definido no masculino, só que está no plural. Feminino, no singular, o a, e no plural, as. Artigos definidos. Lá embaixo nós temos os artigos indefinidos. No masculino, no singular, um, e no plural, uns.
artigo indefinido, né? No feminino, no singular, uma e no plural, umas. Na segunda, gente, tem aí pra gente circular os artigos das frases a seguir. Com certeza você circulou, que são esses aí que a tia acabou de colocar na primeira questão. E depois você coloque, né? Marque D se o artigo for definido ou I se o artigo for indefinido. Na primeira, a tia não circulou, mas eu espero que vocês circulem. Quem não circulou, e eu tenho certeza que circularam. Vamos conferindo. Eu não circulei, gente, mas vocês circulem aí. A quermesse da escola foi animada. Então, o A, esse Azinho aí maiúsculo, é o artigo que, gente, definido. Então, a letra D. Circule o A. Veja se você circulou. No segundo, vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Qual é aí o artigo também? O Azinho aí, ó. Vou contar a história, o A. Você circula e também veja se colocou D. É um artigo definido. Vamos comprar uns doces. Qual é o artigo aí? Uns. Com certeza você circulou. Então, uns é um artigo indefinido. Então, a letrinha I. Coloque as frutas e os sucos na geladeira. As frutas. Nós temos aí o as, frutas e os sucos. O as é um artigo que, gente, definido. E os também é um artigo definido. Certo? Depois, aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Uma. Aí é uma, então é um artigo indefinido. Circula e coloca o izinho, confira. Na terceira, complete as frases abaixo usando os artigos o, a, os, as, uns, uma ou umas. Aqui a tia colocou algumas respostas possíveis que você pode ter colocado. Não é importante você ter colocado as duas, né? Tanto faz, mas eu digo assim, se você tiver colocado uma das duas alternativas que eu tinha colocar, está ok, não precisa se preocupar, está correto. Na primeira, nós temos, selvagens viviam nas matas. Pode ser os selvagens ou uns selvagens. Então, se você colocou os, deixe, está correto. Se você colocou uns, deixe, também está correto. Agora, só um lembrete, é início de frase, portanto, veja se você colocou a primeira letrinha maiúscula. Na letra B, a abajur estava quebrada. É o quê? O abajur estava quebrado, ou então um abajur estava quebrado. Mesma coisa, início de frase, letra maiúscula, confira. Letra C, nós temos aí o empresário recebeu ou um empresário recebeu. Certo? Tem as duas opções. Recebeu as mercadorias ou então umas mercadorias. Correto? Então, confira aí. Uma das duas que você tiver colocado está correta. Não vai se preocupar. A letra D, também um lembrete, né? Aí você viu na letra C no início, é com letra maiúscula. Já lá no meio é com letrinha minúscula, porque é no meio da frase. Na letra D, certo dia, as flores se abriram. Ou então, umas flores se abriram e os frutos surgiram. Então, uns frutos surgiram. Como é meio de frase, né? Então, letra minúscula. Os meninos tiveram a ideia. Então, os meninos tiveram uma ideia. Fizeram um campeonato de futebol ou então fizeram o campeonato de futebol. Então, confiram direitinho. Pesquise uma reportagem do jornal de sua cidade, certo? Interessante. Uma informação, uma reportagem aqui da nossa cidade de Miguel Alves. Cole-a no espaço abaixo. Você recorta, cola aqui e circule os artigos definidos e indefinidos que encontrar. Depois, comente o tema da reportagem, né, com seus colegas. Não dá com seus colegas, mas você pode estar comentando com a sua mãe, com a sua tia, com a sua família. Então, você pega uma reportagem aí da nossa cidade, cola aí, é pequena, e em seguida você é convidado a quê? A circular os artigos definidos e indefinidos. Os definidos, o, os, a, as. Indefinidos, uns, uma, uns. Aí você vai circular na reportagem. É uma resposta pessoal, porque vai depender da sua reportagem. Na quinta, circule os artigos e classifique-os como no modelo. Da mesma forma, a tia não circulou, mas classificou e vou dizer aí, então vocês vão conferindo com a tia. Na primeira, nós temos aí o caju estar travando. O, você coloca lá o artigozinho definido, né? O, aí você vai dizer que é um artigo definido, está no masculino e no singular.
Então, vamos lá na letrinha A, isso é o modelo. Comprou as sacolas, você vai circular aí as, tá certo? Com certeza você circulou as. Depois, o ventilador, você circulou aí o U. E umas toalhas, com certeza circulou umas. Então, o as é um artigo definido, está no feminino e no plural. Depois, o O é um artigo também definido, só que masculino, está no singular. Depois, umas é um artigo indefinido, está no feminino e no plural. Então, confiram aí. E não esqueçam de circular. Na letra B, você vai circular a lua está brilhante. Só o A circulou aí. Aí, vamos lá. O A é um artigo definido, feminino e está no singular. Letra C, você circula aí. Os peixinhos estão nadando. Você vai circular só o quê? Os. Então, o os você coloca lá embaixo e vai dizer um artigo definido, está no masculino e no plural. Depois, a letrinha D. Um menino bateu na porta. Você circulou, com certeza. E aí, você vai colocar é um artigo indefinido, está no masculino e no singular. Correto? Então, confiram aí direitinho. Vamos à próxima. Sobre as palavras com CE e CI. Observa as figuras abaixo e preenche a cruzadinha. Então, vamos lá. A primeira, nós temos aí cereja, né, com CE. Próxima, nós temos cigana, com CI. Aí, nós vamos ter cigarra. Confira aí, cigarra. A próxima, cebola, com CE. A próxima, cédula, tá certo? Então, confira. Aí, na segunda, complete os espaços abaixo com CSE ou SI, né? Sinal, SI. Século, SE, acento agudo no E, tá certo? Secador, SE. Sigla, SI. Semestre, SE. Silêncio, SI. Aí, a terceira coluna é selo, SE. Sítio, SI, acento agudo no I. Confira. E sílaba, também SI, acento agudo no I. A terceira, organize as palavras da questão acima em ordem alfabética. Você vai colocar em ordem alfabética as palavras da segunda questão. Então, vai ficar com... Em ordem alfabética vai ficar secador, século, selo, semestre, sigla, sílaba, silêncio, sinal e a última sítio. Em ordem alfabética, como você vê aí... Ah, tia, mas todas é SE. Você vai ver, como no caso aí as 4 primeiras é com SE. Você vai para a terceira letra também, S, né? E aí vai colocando em ordem alfabética. A terceira letra veio o C e o C. Então, pronto. Vai para a quarta letra, veio o primeiro A. Então, por isso ficou secador, né? E século era o U, então já é a última vogal. Então, confiram aí direitinho, tá certo? Essa é a nossa atividade. Aí a última aqui, nós temos aqui, ó, produção de texto. Agora é sua vez. Escreva uma história em quadrinhos utilizando o espaço abaixo. Não se esqueça de misturar texto e desenho para criar sua história. Como você viu aí no nosso livro, inclusive, um exemplo de história em quadrinhos. Da página 164 à página 167. Nós temos aí uma história em quadrinho, que é o desenho, né, que é a fala, e que tem um balãozinho lá com a fala do personagem, tá certo? Então, aí também é uma resposta pessoal.